Hoje nós vamos falar sobre algo que muitos estudantes de português me perguntam. Como eu posso parar de traduzir na minha cabeça? Como eu posso começar a pensar em português? Talvez você já entenda bastante português. Talvez você já tenha uma boa base de gramática, já tenha aprendido bastante vocabulário e consiga assistir vídeos em português sem tantas dificuldades. Mas quando chega a hora de falar, tudo parece lento. Você tenta montar as frases mentalmente, traduz palavra por palavra e sente que demora muito para responder. Se isso acontece com você, saiba que isso é extremamente normal. E no vídeo de hoje, eu quero te explicar o que realmente significa pensar em português e como você pode começar a treinar o seu cérebro para fazer isso de forma mais natural. Oi, meu nome é Letícia e este é o canal Learn Brazilianese. Aqui você aprende português brasileiro de forma natural e descomplicada. No vídeo de hoje, eu também vou compartilhar um pouco da minha experiência aprendendo alemão, porque, como vocês sabem, atualmente eu também sou estudante de idiomas. Então, o vídeo de hoje não é apenas a professora falando com vocês, é também uma estudante de língua, falando de estudante para estudante. Então, primeiro, o que significa pensar em português? Muita gente imagina que pensar em português significa nunca mais traduzir nada, mas não é exatamente isso. Pensar em português significa conseguir acessar palavras, frases e ideias de forma rápida e automática, sem precisar traduzir tudo primeiro. Quando você traduz mentalmente, o cérebro faz duas tarefas. Primeiro, você pensa na ideia no seu idioma. Depois, tenta encontrar uma forma de dizer aquilo em português. E produzir essas duas etapas exige muito esforço mental. É exatamente por isso que muitas pessoas sentem que conseguem entender mais português do que conseguem falar, porque a compreensão e a produção funcionam de formas diferentes no cérebro. E aqui é importante deixar claro uma coisa: traduzir não é algo ruim. No começo do aprendizado, traduzir ajuda muito e é completamente natural. Todo estudante faz isso. O problema é quando o cérebro fica dependente da tradução para tudo, porque isso traz a sensação de deixar a fala lenta, cansativa e pouco natural. A fluência começa a aparecer quando você não precisa verificar cada palavra antes de falar. Como vocês sabem, eu estou aprendendo alemão e essa é a terceira língua que eu aprendo. E no início, eu traduzia absolutamente tudo. Cada frase, cada pensamento, até coisas simples como eu estou com fome, ou preciso sair, ou onde está meu celular. Tudo passava primeiro pelo português antes de chegar ao alemão. Mas aí começou a vantagem de aprender uma nova língua na fase adulta. Com o tempo, eu comecei a perceber algumas coisas que realmente ajudam o cérebro a parar de traduzir tanto. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. A primeira dica é: memorize expressões completas, o que nós chamamos de colocações, e não apenas palavras isoladas. O cérebro gosta de padrões. Por exemplo, em português nós dizemos tirar uma foto
e não fazer uma foto. Nós dizemos tomar café da manhã e não comer café da manhã. Essas combinações parecem naturais para brasileiros, porque nosso cérebro já reconhece esses padrões automaticamente. Então, quando você aprende expressões completas, o cérebro começa a acessar essas estruturas inteiras sem precisar construir frase por frase. E isso acelera muito a fluência. Outra técnica extremamente poderosa é o shadowing. Talvez você já tenha ouvido esse nome antes. Shadowing significa ouvir alguém falando e repetir imediatamente em voz alta, tentando copiar a pronúncia, o ritmo e a entonação, sem traduzir, sem analisar gramática, sem parar para pensar, apenas ouvir e repetir. Inclusive, aqui no canal, eu sempre digo para vocês repetirem as frases em voz alta comigo. E eu faço isso porque essa técnica realmente funciona. Eu uso muito isso no alemão também. E honestamente, essa é uma das coisas que mais tem me ajudado a desenvolver fluidez na fala. Uma coisa é certa: a habilidade que a gente quer desenvolver é a habilidade que devemos praticar. Se eu quero melhorar minha fala, então eu preciso falar. Se eu quero melhorar o meu listening, então eu preciso ouvir. Não existe atalho. Além de praticar o shadowing, uma outra dica valiosa é pensar em português durante as atividades simples do dia a dia. Acreditem em mim, isso ajuda muito o cérebro a começar a pensar diretamente em português. Por exemplo, quando você estiver cozinhando, você pode pensar: agora eu estou cortando a cebola, preciso colocar mais sal, o arroz está pronto. Ou quando você estiver arrumando a casa, você pode pensar: preciso limpar essa mesa. Hoje o quarto está bagunçado. Quando eu estiver saindo, eu esqueci minha chave. Está muito frio hoje. Preciso pegar um casaco. Pode parecer algo pequeno, mas esse hábito cria conexões muito fortes no cérebro, porque você começa a conectar o português diretamente às ações reais do cotidiano. E isso é muito mais poderoso do que apenas memorizar listas de palavras. Outra coisa muito importante: utilize histórias em português como material de entrada. Aqui no canal eu tenho vídeos de prática de leitura. Gente, esses vídeos são poderosos, porque quando você ouve e lê ao mesmo tempo, o seu cérebro não tem tempo de pensar em tradução. E você não precisa entender 100% de tudo o que é dito na história. Entender de 60% a 80% já é um ótimo resultado. Essa atividade de ler e escutar ao mesmo tempo estimula o seu cérebro a prever o significado, a pensar sobre o contexto e a preencher as lacunas do que não tenha ficado tão claro. E além disso, consuma português todos os dias. Estabeleça uma meta realista e foque nisso. E aqui eu não estou falando apenas de estudar gramática. Eu estou falando de ter contato com o português real. Vídeos, podcasts, leitura, conversas, o que te agradar mais. Tenha contato contínuo com a língua portuguesa, porque a habilidade de pensar em português é uma mudança gradual.
Alguns dias você vai traduzir, outros não. E isso é normal. A meta não é a perfeição. A meta é menos esforço e mais fluidez. Tente manter isso em mente. A fluência não nasce da perfeição. A fluência nasce da repetição, da exposição, da prática constante. E existe um momento muito interessante no aprendizado de idiomas. Um dia, sem perceber, você escuta uma frase em português e entende imediatamente, sem tradução, ou então responde alguma coisa automaticamente. E nesse momento você percebe: espera, eu pensei em português. Esse é um dos momentos mais legais do aprendizado de uma língua, porque é quando o idioma começa a deixar de ser apenas tradução e começa a virar comunicação real. Então, se hoje você ainda traduz muito mentalmente, não se preocupe. Isso não significa que você está falhando. Significa apenas que o seu cérebro ainda está construindo conexões. E isso leva tempo. O mais importante é continuar tendo contato real com o português todos os dias, porque aos poucos o idioma começa a ficar mais automático, mais leve e mais natural. Agora, me conta aqui nos comentários, você ainda traduz muito mentalmente? Ou já começou a pensar em português algumas vezes? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para continuar aprendendo português brasileiro de forma natural e real. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!